Olá pessoal do IPED TV, hoje vamos aprender um pouco sobre Libras. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Libras e para falar sobre esse assunto eu vou conversar com o Nelson Júnior, que é especializado em Libras e Braille. Oi Nelson, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação e essa sua profissão tão bonita. Olha, eu comecei estudando o sistema de informação e trabalhava na área da tecnologia de informação. E de repente comecei a me ver com interesse pela língua brasileira de sinais. Na época nem era língua, ainda era chamado de linguagem. Hoje já é a segunda língua oficial do nosso país. Como que você aprendeu Libras? Então, a Libras eu comecei aprendendo assim por um desejo que surgiu de repente. Não tem uma explicação exata. Surgiu aquela vontade, aquele desejo de aprender. Aí eu corri atrás de como que eu poderia fazer e comecei a estudar, a fazer curso básico, intermediário, avançado, para a gente poder ir adquirindo conhecimento. Aqui no Brasil tem bastante cursos para a gente estar aprendendo Libras ou você acha que ainda não está muito preparado? Tem sim, hoje tem bastante cursos, existe ainda uma necessidade de ter mais cursos ainda para que a gente possa promover a educação da forma correta. Mas comparando com 10 anos atrás, por exemplo, o mercado de cursos para a língua de sinais praticamente não existia. Era uma coisa assim que muitas pessoas nem sabiam do que você estava falando. Hoje já é uma necessidade, já é um modelo de negócio, já tem pessoas que vivem dando aula de língua de sinais, tem pessoas que vivem de interpretação, tem pessoas que vivem do agenciamento. Então hoje você já pode ter um modelo de negócio com base na língua brasileira de sinais. E como que é a educação para os surdos? Eles têm que ser bilíngues, né, no caso? Olha, o surdo, se ele tiver uma boa formação na língua portuguesa, ele pode ler, tá? Porém, a grande maioria quer aprender em língua brasileira de sinais. Isso que é a educação bilíngue, é você ter o português para quem quiser aprender o português e a língua brasileira de sinais para quem quiser aprender a língua brasileira de sinais. Hoje, se você quer realmente atender a necessidade do surdo, tem que ser feita uma formação de todos os profissionais para a educação bilíngue. Qual que é o papel do intérprete educacional? O papel do intérprete é justamente pegar a informação que está, por exemplo, em língua portuguesa e transformar ela para a língua brasileira de sinais. Ou a informação em língua brasileira de sinais para a língua portuguesa. Isso falando-se especificamente do português e da Libras, não é? Mas é como o papel de intérprete, como já existe hoje em outras línguas. Ele tem que transformar a informação de uma língua para outra da melhor maneira possível. E quando o aluno não domina a Libras, como que vocês agem? Então, o objetivo é dar uma formação na língua brasileira de sinais para ele, para que ele possa ter acesso ao conteúdo. Porque se ele não domina a Libras, provavelmente ele não domina bem o português. Então, você tem que alfabetizá-lo. Então, somente com a alfabetização é que você vai conseguir transmitir a informação. Se ele tiver facilidade em aprender o português, o ideal é ensinar o português. Se ele tiver facilidade com a Libra, o ideal é ensinar a Libras e transmitir a informação na língua que ele tiver mais facilidade. As escolas hoje têm um profissional adequado para os deficientes auditivos? Como que elas devem agir quando não tem? É uma obrigação? Olha, esse profissional ele é uma obrigação nas escolas. Em qualquer instituição de ensino, o profissional intérprete de língua brasileira de sinais ele é obrigatório a partir do momento que você tenha um aluno surdo sequer. Então, ele tem que existir. Se uma escola não tiver esse profissional, o surdo pode reclamar na justiça. Tá? Então hoje nós temos várias instituições de ensino que já estão sabendo que o profissional é necessário, que existe uma lei, que ela tem que ser atendida e as escolas estão normalmente atendendo. Se uma escola, uma instituição de ensino em geral, se ela não atender, ela sabe que ela pode ter problemas. Queria que você falasse um pouquinho da sua empresa. Você trouxe aqui também os joguinhos de memória, né, para mostrar pra gente. Explica pra gente como que funciona, como que vocês divulgam todo esse material. Exatamente. A Super Eficiente é uma empresa que ela tem a missão de promover e divulgar a acessibilidade com conteúdo em língua brasileira de sinais e braille. Então nós desenvolvemos produtos focados na alfabetização de forma lúdica e pedagógica para que tanto os alunos quanto os educadores possam utilizar o material.
Então o objetivo é o aluno aprender sobre Libras, utilizando o material, aprender o português, aprender inglês, aprender espanhol, aprender o sign writing. O que é o sign writing? O sign writing é uma padronização universal de como que você posiciona a mão para fazer um sinal. A língua brasileira de sinais, ela é uma língua brasileira. Na Espanha é a língua espanhola de sinais. Nos Estados Unidos é a língua americana de sinais. Em cada país, a língua de sinais é diferente um do outro. Agora, existe uma escrita visual, que é o sign writing, que ele tem uma padronização universal. Ah, tá. Então você pode fazer uma demonstração pra gente? Um exemplo da demonstração do sign writing. Vamos supor, aqui eu estou fazendo a letra A, correto? Então, a letra A, ela pode ser assim na língua brasileira de sinais, na língua americana de sinais e em outras línguas de sinais também, como pode ser diferente. Porém, quando eu vou escrever esse formato que está à minha mão e essa posição, existe uma padronização. Então, quando você desenha, eu desenho aqui o quadradinho da mão. Como eu estou vendo o dorso, ele é um quadradinho preenchido. E do lado esquerdo aqui, o dedinho saindo. Então, eu tenho um quadradinho, digamos, de cor preta com um dedinho aqui saindo. Eu sei que para fazer esse sinal, eu tenho que ter o dorso posicionado para o meu lado e o dedão para a esquerda. Se eu fosse fazer, por exemplo, a letra N, eu faria assim. Então eu estou vendo a palma da minha mão e 2 dedinhos para baixo. Então eu desenharia o quadradinho sem o preenchimento interno, como se fosse uma cor branca, com 2 pauzinhos para baixo. Então eu sei que eu estou vendo a palma ou o dorso e com isso eu consigo fazer os sinais, mesmo sem eu ter, por exemplo, um professor do meu lado. Obviamente, para você conseguir se comunicar aprendendo dessa forma, tem que estudar bastante. Mas é uma padronização universal que facilita a escrita. Nelson, eu queria falar para você mostrar para a gente aqui na câmera as cartinhas, né? Tem até o braille junto, os desenhinhos todos Exatamente. Muito bem. Veja só, aqui você tem um desenho que é do tomate e aqui no lado esquerdo você tem um personagem fazendo sinal em libras do tomate. Você tem o tomate escrito ali em português, na carta do lado esquerdo, e no meio você tem as mãozinhas fazendo letra a letra, o T, o O, o M, o A, o T e o E, para que a pessoa aprenda a soletração. É a primeira forma de se alfabetizar. Então o objetivo aqui é a pessoa poder brincar e com isso ela aprende sobre Libras, sobre Braille. O Braille aqui foi feito com um método inovador, que é com verniz transparente, e eu tenho aqui o tomate escrito em português, inglês e espanhol. Então você pode ter uma escola de educação infantil, fundamental, uma escola de idiomas, ou para quem está sendo alfabetizado, independente da idade e do tipo de instituição de ensino. Faculdade, você pode aprender os cursos de pedagogia, qualquer tipo de alfabetização, você tem um processo similar. Se você for ser alfabetizado na língua inglesa, você tem um processo de alfabetização. A mesma coisa na Libras. Viu como Libras é fácil? Você também pode aprender.